A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou trazer uma palavra para a nossa meditação, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1. Nunca desista dos teus sonhos. José é vendido por seus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, porque está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondamos sua morte? Vinde e vendamo-lo a este ismaelita,
e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conheces agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém? Irmãos, que palavra maravilhosa para nós aqui, que o Senhor venha falar, né, no nosso coração, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, sobre a vida de José, sobre os sonhos de José. José era um dos filhos de Jacó, filho da promessa, porque o Senhor havia dado a Jacó, né, a José, e a palavra do Senhor disse que José era muito amado pelo seu pai. Não que Jacó não amasse os seus irmãos mais do que a José. Jacó amava todos por igual, mas José era de fato o filho da promessa, porque a palavra do Senhor fala que, como Raquel, né, a sua mãe, ela não podia ter filho. A palavra do Senhor diz: como ela não podia ter filho, então o Senhor abriu a madre dela e deu esta bênção para ela. E ali veio José. Então era um filho da velhice, foi na velhice que Jacó alcançou esta bênção. E a palavra do Senhor diz que naquele momento em que José ele teve esses sonhos, claro, ele ficou tão feliz, irmãos, que ele foi contar para o seu pai, para os seus irmãos, o sonho que ele tinha tido. E a palavra do Senhor diz que, por ser ele amado do seu pai, e por seu pai sempre estar com ele, presenteando ele, fazendo o melhor por ele, porque José era um menino obediente, né? Tudo que seu pai pedia para fazer, José não dava escândalo, José não fazia as coisas erradas, José era sempre prestativo, estava sempre à disposição de Jacó. E por todas essas qualidades, né, os seus irmãos começaram a ter inveja, a ter ciúmes dele. E ali um dia Jacó dá ali um presente, né? E deu ali uma túnica de várias cores. A túnica era muito linda e quando ele recebeu essa túnica, esse presente de Jacó, mais ainda os seus irmãos ficaram com raiva, ficaram odiosos, porque perceberam que José era o queridinho do papai. Mas por quê? Porque José sempre fez por merecer, sempre deu o seu melhor, sempre estava ali, irmãos, à disposição, né? Sempre que podia, vinha dizer a Jacó a situação com seus irmãos, porque seus irmãos davam escândalo, fazia coisas erradas. Onde ia, seus irmãos só tinham má fama, não dava testemunho. Eram pessoas que, onde chegava, irmãos, trazia aquele má testemunho, né? Então não tinha como o pai agradar de um filho desse, um filho que dá mau testemunho, um filho que dá trabalho, um filho que fica, né, onde chega as pessoas só falam mal, não tem ali um caráter divino, né, um caráter de homem. Então, para Jacó, irmãos, ele que era, né, escolhido de Deus, ele que já tinha visto de tudo, então aquilo entristecia o coração dele. Mas como José dava bom testemunho, era um menino educado, um menino bom, um menino que
sempre estava ali à disposição do seu pai, sempre fazendo o melhor, né, para Jacó e, acima de tudo, em obediência a Deus, do que ele aprendeu sobre Deus, né, sobre as coisas de Deus. Ele sempre foi um menino que estava ali dando bom testemunho. Então Jacó agradava-se de José. E uma certa feita, Deus deu um sonho. Deus, ele veio revelar 2 sonhos para José. E esse sonho incomodou seus irmãos, esse sonho incomodou eles porque, irmãos, quando a gente tem o espírito de obediência, quando nós somos obedientes, quando nós somos pessoas de bom caráter, de bom testemunho, pessoas que buscam a Deus, que está sempre ali na retidão da palavra de Deus e fazendo aquilo que aprendeu do Senhor, né, que os pais ensinaram, e nunca dá mau testemunho, irmãos. Deus, ele tem algo assim tremendo. Deus revela coisas maravilhosas. E Deus, aleluia, conhecia lá, irmãos, na frente. Deus sabia o que ia acontecer, o que estava por vir na terra. E toda vez, irmãos, a palavra do Senhor fala que toda vez que o mal ia assolar a terra, Deus sempre levantou alguém para socorrer as pessoas. Tem sempre aquele que é escolhido. Por isso que a Bíblia fala muitos chamados e poucos escolhidos. Mas Deus sempre tem um escolhido para pôr lá na frente, fazer dele um salvador, fazer dele um ajudador. E aqui não foi diferente. José foi escolhido para ser o salvador, para ser o ajudador da sua família, para ser aquele que ia socorrê-los um dia. Então Deus mostrou, irmãos, para o próprio José. Ele não entendeu o sonho, mas ele contou ao seu pai. Seu pai era Jacó. Jacó era um homem escolhido de Deus. Jacó era aquele que sabia quem era Deus, as visões, como eram as visões de Deus, porque Jacó também já tinha tido essa experiência com Deus, de ter visões da noite, sonhos, irmão. Jacó sonhou um sonho tão lindo que Deus mostrou para ele que era com ele através de um sonho, e ele foi até o fim, até aquele momento. Jacó tinha essa experiência com Deus. Por isso Jacó, ele guardou no seu coração, ele creu que aquelas visões não podia ser normal, que aquele sonho não era normal, era algo divino para o seu filho. E os irmãos não entendiam isso, não compreendiam isso, então eles ficavam com mais raiva, com mais ódio, porque eles não tinham essa mesma conexão, esse mesmo contato com Deus. Eles não tinham ali, irmãos, essa comunhão com Deus. E José tinha. E ele era um escolhido do Senhor. Então, depois dessa visão que Deus deu em sonho para José, os seus irmãos ficaram com muita raiva dele. E um certo dia eles saem para ir pastar, né, para levar os animais para pastar. E eles estavam lá no campo. E então José é chamado por Jacó para ir até eles, levar, ver como eles estão bem e levar também alimento para eles. E quando José está indo ao caminho, quase chegando próximo dele, a palavra do Senhor vem dizer que eles olham um para o outro e falam: lá vem o sonhador mor. Vamos matar ele para ver se esse sonho dele vai acontecer mesmo. Vamos tirar a vida dele. Vamos acabar com ele. Nós acabando com ele, nós acabamos com os sonhos dele. Nós destruindo ele, nós destruímos o sonho que ele tem. Quero ver se vai acontecer. Porque para realizar um sonho é preciso ter vida. E se ele não tem vida, não tem sonho realizado. Então nós vamos acabar com ele, vamos matar ele. Mas ninguém pode, irmãos, apagar os planos de Deus. Ninguém pode destruir os planos de Deus na vida do homem, da mulher. E na sua vida também não é diferente. Você tem um sonho e Deus colocou um sonho no teu coração. Deus colocou na tua alma, no teu espírito, um desejo de alcançar algo de Deus, algo para a sua vida. Por mais que estão lutando para destruir você e acabar com os seus sonhos, mas não vai conseguir, porque naquele momento Deus usou a boca de Rubens, um dos seus irmãos, e falou: não vamos intentar contra ele, não vamos matá-lo, não vamos tirar a vida dele, não, porque ele é nosso irmão, nós não podemos fazer isso. Mas a intenção do coração de Rubem era depois voltar e buscar José e levar são e salvo para o seu pai. Deus colocou no coração de Rubens para livrar José da morte. E ele livrou José da morte naquela hora e disse: não,
Pelo contrário, tem uma cova aqui, vamos jogar ele aí dentro. Rubens já sabia, não tinha água. Deus também já sabia que ali ele não ia perecer. Então ele disse, vamos colocar ele nessa cova. Olha a estratégia que Deus deu, irmão, para livrar José, para cumprir os sonhos que Deus havia dado na vida de José. E disse, olha, vamos colocar ele nessa cova. E Rubens, então, jogaram ali junto, colocou José dentro da cova e Rubens saiu. E quando Rubens volta, à procura do moço. Aí, quando ele estava ali dentro da cova, ele falou, olha, Judá disse, olha, não vamos deixar ele morrer aqui dentro dessa cova, não. Lá vem vindo uma caravana de ismaelita, vamos vender para eles. Assim nós não vamos ter o sangue dele sobre as nossas mãos, nós não vamos ser culpados da morte dele, nós não vamos ser culpados porque nós não vamos intentar contra a vida dele não, mas vamos fazer o seguinte, olha Deus agindo de novo, meu irmão. Olha Deus agindo de novo, minha irmã, dizendo, no coração de Judá, falando através da boca de Judá, dizendo, vamos vendê-los para os ismaelitas. Era ali que começava o início da realização daqueles sonhos que José teve. Deus tem o seu tempo certo, tempo determinado para realizar os nossos sonhos. Parece que está acontecendo tudo ao contrário, mas é Deus trabalhando para realizar os nossos sonhos. Para José era difícil, porque ele nunca foi tirado da presença do seu pai. José era novo, tinha apenas 17 anos, ele nunca viveu longe do seu pai, da sua família, dos seus irmãos. Ele sempre estava com eles até os 17 anos. Olha a estratégia maravilhosa que Deus usou, usando Judá, dizendo, não vamos intentar, nós vamos vender ele para os ismaelitas, porque essa caravana está indo para o Egito. E deu para eles ali, vendeu José para eles, eles compraram José por 20 moedas de prata e levaram José para o Egito. Mas para aquela caravana, para aqueles homens, não era, irmãos. José não era interessante para eles e nem para Deus. Porque aqueles homens eram apenas mercadores, eles compravam e vendiam, então não tinha, naquele povo ali, naquela caravana, não tinha nada para Deus fazer através dele para exaltar José, mas a única coisa que Deus usou eles foi levar José até o Egito, porque não tinha como José ir para o Egito, por conta própria ele não ia. Seu pai não ia querer levar de jeito nenhum, irmão. Jacó era tão apegado a José que ele jamais ia permitir José ir para o Egito ou para qualquer outro canto da terra. Se ele dissesse, pai, eu tenho que ir porque eu tenho que cumprir o mandamento de Deus, Deus quer fazer de mim algo comigo. Mas ele não ia deixar, Jacó não ia deixar, porque ele era muito apegado a José, ele amava demais. Então ele não deixava mesmo de jeito nenhum. E Deus sabia disso. Então o que Deus fez? Deus fez tudo isso para exaltar, irmão José, para realizar o sonho que ele tinha, não só para José, Deus tinha o sonho que Deus deu para José, não era só para José, era para toda a sua família. E a palavra do Senhor diz que quando José chegou no Egito com aquela caravana, o ismaelita vendeu José para Potifar. Potifar era guarda, capitão da guarda do rei do Egito ali, do faraó. E ele vendeu para Potifar. Irmãos, para tudo tem uma preparação. Deus, quando quer realizar um sonho da nossa vida, Deus nos prepara. Primeiro você vai pensar que não vai dar em nada, porque você está, meu Deus, quanta perseguição, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus, por que isso aconteceu, porque deu tudo errado, porque está dando tudo para trás. Irmãos, você não vai entender agora, mas é Deus fazendo algo para realizar os teus sonhos. E é assim que Deus faz. E quando ele chegou lá no Egito, que ele foi para a casa de Potifar, ele começou a cuidar da casa de Potifar, Deus preparou ele de uma forma tão maravilhosa, irmão, que ele cuidava, ele governava a casa daquele guarda, daquele capitão da guarda do faraó. Ele cuidava das finanças, ele cuidava de tudo. A única coisa que ele falou, olha, só não a minha esposa, e a minha posição, mas dos demais da minha casa tá tudo na tua mão.
E ainda, mesmo ali, irmãos, que Deus colocou ele lá dentro, estava preparando ele para ele assumir o que Deus tinha na vida de José, o diabo foi usar a mulher. Porque ele não conseguiu matar lá, nem em Siquém, nem em Dotã, em Siquém, ele fez o quê? Ele veio usar a mulher de Potifar para impedir os sonhos de José se realizar, mas Deus estava com José e com você Deus está também. Por mais que o diabo está lutando hoje, a tua luta é contra os espíritos malignos, as potestades que vêm todos os dias combater contra nós para os nossos sonhos não ser realizados. Mas Deus está dizendo que assim como ele esteve com José, ele está conosco também. Ele que te deu o sonho, é ele que vai usar as estratégias para realizar os sonhos que ele tem na tua vida. E ali, quando ele viu aquela mulher intentou contra ele, querendo pecar, fazer ele pecar para perder, irmãos, queria fazer ele pecar contra Deus para ele perder, para não acontecer o sonho, não realizar aquele sonho. Mas Deus usou José e falou assim, ó, longe de mim de pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus, e fugiu dela. E ainda ele usou de outra maneira, acusou José, foi lançado na prisão, mas lá dentro o Senhor estava com José, ele tomava conta da prisão, administrava, porque quando Deus nos dá uns dons, irmão, quando Deus nos levanta, quando Deus nos escolhe, pode usar de todas as artimanhas do inferno, mas Deus vai te usar e vai realizar os teus sonhos, porque José foi colocado na casa de Potifar, governou a casa de Potifar, depois foi lançado na prisão, governou lá dentro da prisão, porque ele era o cabeça, ele era usado por Deus ali dentro, e tem o tempo determinado por Deus, irmãos. E o que o Senhor fez? Deus, para confirmar para José que realmente Deus ia realizar os sonhos dele, Deus dá sonho para 2 homens. E fala, aqueles homens contam o sonho para José, e José fala, ó, um vai acontecer assim, o outro vai acontecer desta maneira. O copeiro vai voltar a servir o rei, e você, padeiro, vai ser morto. E aconteceu da mesma maneira que José interpretou os sonhos. Deus preparou José dentro da prisão. E um dia Deus vai e mostra para Faraó. Primeiro Deus começou de baixo, Deus mostrou para José, Deus mostrou o sonho, para confirmar que era Deus que tinha revelado para José, Deus mostrou para o copeiro e para o padeiro que estava na prisão, porque tinham rebelado contra Faraó, eles estavam presos. E Deus mostrou para José o que ia acontecer com aqueles 2 homens, e logo em seguida Deus mostrou para Faraó os sonhos das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, e ali, irmãos, Faraó ficou perturbado com aqueles sonhos, e ele chamou seus adivinhos, chamou aquelas pessoas que era, né, que tinha lá as suas táticas, suas práticas religiosas para decifrar, para interpretar o sonho dele. Ninguém conseguia interpretar, porque sonhos de Deus, só o Espírito Santo do Senhor pode nos revelar, irmãos. Pode interpretar por nós. Os sonhos, quando vêm de Deus, é só Deus que tem poder, através do teu Espírito Santo, interpretar nas nossas vidas. Então não adiantava chamar outra pessoa, só você que tem o Espírito Santo pode interpretar os sonhos de Deus na sua vida. E pelo Espírito Santo, Deus quer revelar sonhos maravilhosos para você e realizá-los na tua vida. Mas você precisa se encher do Espírito Santo e estar em contato com Deus, como José estava a todo instante. Não pecava contra Deus. Ele falava, longe de mim pecar contra o meu Deus. Ele não pecou, ele procurou de todas as maneiras, mesmo longe da sua família, mas ele não abriu mão do que ele havia aprendido com seus pais, que era ser fiel a Deus, mesmo na adversidade. Porque Jacó foi um exemplo de pai, que ele mostrou para os seus filhos que mesmo na adversidade, mesmo longe da sua família,
Ele nunca pecou contra o seu Deus e muito menos contra aqueles aonde ele estava, nem seu sogro. Olha que o sogro de Jacó roubava ele, olha que o sogro de Jacó enganava ele, ludibriava ele, mas ele não pecou contra o sogro dele, muito menos contra Deus, não usou de engano. Então José foi criado numa família que tinha bons exemplos de fidelidade a Deus, e ele dentro daquele lugar, no Egito, onde tudo era pecado, onde tudo era pagão, onde o povo vivia de qualquer maneira, ele não pecou contra o Senhor, ele permaneceu fiel. Então Deus se lembrou de José lá dentro e da sua promessa e falou para Faraó em sonho, mostrou tudo para Faraó. E quando estava ali, então fiz aquele copeiro que estava agora servindo o Faraó, lembrou de José. Deus fez aquele homem lembrar, olha, moço, lembra que lá na prisão tem um rapaz que lembra que você contou um sonho para ele e aconteceu da maneira que eu mostrei para você e realizou na sua vida? Fala para o faraó. Era próprio Deus, irmãos, falando na mente do copeiro. E ele olhou para faraó e falou: olha aqui, faraó, me desculpa, mas se o senhor me permitir, eu quero dizer que lá na prisão tem um rapaz, ele é novinho ainda, mas eu tive um sonho e ele falou como ia acontecer na minha vida aquele sonho. E do jeito que ele interpretou o sonho, aconteceu. Eu vim te servir novamente e o padeiro foi morto da maneira que eu e o padeiro sonhou e ele interpretou o sonho. E eu creio que ele é de Deus, né? Só pode ser algo de Deus. Do jeito que ele falou, aconteceu. E Faraó mandou trazer José. E José interpretou os sonhos de Faraó pelo Espírito de Deus na vida dele. E quando ele interpretou o sonho, irmãos, para Faraó, Deus levantou José naquela hora e colocou, através de Faraó, colocou como governador do Egito, entregou na mão de José. Olha, você vai ter que administrar, porque vai vir 7 anos de fartura e vai vir 7 anos de fome. Se Deus é contigo, se é Deus que está usando você para dizer isso para mim, então tu que vai ter que tomar conta, porque tu já tem a sabedoria do Espírito de Deus para isso, porque alguém que sabe interpretar um sonho desse só pode ter o Espírito de Deus. Então você vai ficar na frente, você vai tomar conta, você vai governar tudo certinho, vai administrar para que nós não venha sofrer nenhum dano. E a Bíblia fala que começou, irmãos, 7 anos de fartura, mas quando veio 7 anos de fome, atingiu, irmãos, a terra, não só no Egito, mas lá fora, até a cidade onde Jacó morava com seus filhos, a fome se alastrou, a fome chegou. E quando Deus falou para eles: olha, Jacó pôs no seu coração e falou assim: olha, meus filhos, fiquei sabendo que no Egito tem alimento, vá buscar, vai comprar para nós, vai lá comprar. Mas eles nunca imaginavam, irmãos, nunca na mente deles passou o sonho de José, nunca na mente deles eles lembraram das visões que José tinha tido em sonhos e tinha contado para eles. Eles jamais podiam imaginar quem estava agora na frente de tudo era José. Porque, irmãos, Deus, quando Ele faz, Ele vai trazer os seus inimigos até você para ver os seus sonhos realizados. Deus vai trazer pessoas até você para ver o que Deus está fazendo na tua vida e vai mostrar para eles que com Deus nada vai impedir, nada pode impedir. Então, quando Deus, irmãos, te dá um sonho, não se desespere pelo fato de estar acontecendo ao contrário. Olha, eu tive um sonho assim e aí já começou a dar tudo errado. Mas permaneça firme orando, consagrando, jejuando. Ali não, foi Deus que me deu essa revelação. Foi Deus que me deu essa visão. Eu creio que Ele vai me exaltar, Ele vai me honrar. É Deus que me deu. Tá parecendo que não vai acontecer, mas vai porque foi Deus que me deu essa visão. E aqui fala nunca.
desista dos seus sonhos. Deus te deu esse sonho, você tem que realizar esse sonho. E pela misericórdia de Deus, Ele vai realizar na tua vida. Merecer, nós não merecemos, mas Ele é grande em misericórdia para conosco. E lá naquele dia, Deus fez uma obra maravilhosa, irmãos, que quando seus irmãos ali, os irmãos de José veio até o Egito buscar comida, eles nem reconheceram que era José que estava ali como governador. E José então usou de estratégia para descobrir como o pai dele estava, sem deixar se conhecer pelos seus irmãos, porque ainda não era a hora deles ser conhecido, reconhecido. Eles vieram buscar a comida, levaram. Aí José manda deixar Benjamim, que era o seu irmão mais querido, porque colocou a taça lá, né, no meio do saco, lá dentro do saco de alimento, e foi acusar, né, Benjamim, para Benjamim ficar. Rubens e Judá tenta falar com José: olha, meu senhor, não faça tal coisa, meu pai já é de idade, ele já perdeu um filho e ele não pode perder esse outro filho. E choraram e pediram misericórdia. Então o Judá falou: deixa que eu fico aqui, mas não faça tal coisa, não segura meu irmão aqui não, porque meu pai já é de idade, coitado, ele vai sofrer, ele vai morrer. Por quê? Porque ele já perdeu um filho, sem reconhecer, irmãos, que eles estavam falando com José, sem lembrar que um dia Deus havia dado uma visão para José. E quando José ouve aquelas palavras, José no seu íntimo, irmãos, se sente compassível para eles, com compaixão por eles. Então José pega e se dá a conhecer a seus irmãos, dizendo: olha, meus irmãos, não temas, não tenha medo, sou eu, José, aquele que vocês venderam como escravo. Eu estou aqui porque Deus me conservou, Deus permitiu que eu chegasse aqui para conservar a vida de vocês. Volta até meu pai e diga que o seu filho vive. E olha, irmãos, que naquele dia a mentira dos seus irmãos também caíram por terra, porque quando eles chegaram lá e falaram para Jacó: Jacó, meu pai, o seu filho José vive, ele é o governador do Egito, ele é que está na frente de tudo, o faraó o colocou lá, é ele que está governando agora o Egito. Irmãos, como o coração de Jacó não ficou, irmãos? Quando naquele momento ele lembrou do que Deus havia revelado para o seu filho, porque Jacó tinha guardado no coração, Jacó tinha guardado dentro de si aquilo que José tinha dito para ele. A Bíblia não fala quantos anos passou para que Deus exaltasse José, mas a Bíblia fala que em 2 anos ele ficou, só 2 anos ele ficou dentro da prisão. Eu não sei qual era a idade naquele atual momento, porque a Bíblia não diz, mas eu falo para vocês: não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa se é dentro da cova, se é fora da cova, se é caminhando, se é parado, se é dentro de casa, se é na rua, se é dentro da igreja, se é fora da igreja. Eu não sei aonde você vai estar, eu não sei qual o lugar que você vai ser enviado para realizar os seus sonhos, mas se Deus te levar, vá com Deus, vai na fé, vai confiando, vai consagrando, continua orando, continua buscando, continua esperando, confiando, porque Deus vai realizar os teus sonhos. Deus te deu um sonho, não desista dele, não desista jamais, irmãos, porque assim como ele confirmou e concretizou e realizou na vida de José, ele é o mesmo Deus que opera até os dias de hoje. O nosso Deus não muda e não há sombra de variação nele. O que ele determina está determinado, o que ele fala está falado, o que ele diz que vai fazer, ele vai fazer, porque ele é Deus e não há outro além dele. O diabo promete muitas coisas, irmão. O diabo engana, o diabo ilude, o diabo faz muitas promessas que ele jamais tem capacidade de cumprir. Às vezes ele até realiza para enganar as pessoas, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é justo, fiel, verdadeiro, e tudo que ele fala, ele cumpre. E o Senhor fala que não cai por terra. Se ele determinou e disse: olha, eu vou te dar isso, vou te dar uma casa, eu te dar um carro, olha, eu vou dar a salvação da sua família, olha, eu vou tirar você de leito de enfermidade, eu estou mostrando para você que você vai ser salvo em Cristo Jesus, olha, eu vou te arrebatar no dia do arrebatamento de Cristo. Confia, minha irmã, confia, permaneça fiel, permaneça firme no seu propósito, não deixe o diabo roubar
essa confiança que você tem em Deus. Não deixa o diabo enganar. Não deixa o diabo, irmãos, vir com manhãs, não. Ele vem, ele vai, tá? Se de repente você foi revelada, Deus vai te dar um carro, ele pode querer pôr carro velho baixado na sua frente e você achar que é de Deus e acaba sofrendo as consequências da vida. Se você, Deus fala que vai te dar uma casa, as inimigos, ele vem, quer tentar enganar, colocar você em dívida, mas não caia na conversa do inimigo, não. Mas permaneça como José. Você permaneceu ali. Foi Deus quem relou, foi Deus quem falou, já guardou no coração dele, foi Deus que falou com o filho. Eu tenho certeza, porque quando eu estava indo a caminho da casa do meu tio, Deus também me mostrou uma visão, e ele foi comigo, e hoje ele é comigo. Então eu tenho certeza, não é do homem, não é de Deus. Aí que os irmãos José mentiu, falando que José estava morto, por estar morto para os irmãos dele, mas para Deus José está vivo, e muito bem vivo, para ser confirmado a vida dele, aquele sonho, para ser realizado a vida dele, aquele sonho. Então Deus vai realizar na vida também. Deus vai te usar para salvar pessoas da tua família, para socorrer pessoas da tua família. Deus te deu um sonho para ajudar os seus. Deus te deu um sonho para ajudar no mistério que confiou nas tuas mãos, para ajudar a congregação que Deus colocou você para congregar. Obreiro, pastor, missionário, evangelista, você estiver ouvindo esta palavra, o sonho que Deus te deu concretizar e ser realizado, porque quando Deus mostra, é porque Ele é fiel para cumprir na nossa vida. E a palavra do Senhor fala, Ele faz nada, irmão. Deus não faz nada sem antes revelar aos servos e profetas. Então, se Deus te deu um sonho, confia que ele vai ser realizado. Então, você não pode desistir dele. Porque se José tivesse desistido daquele sonho, Deus não tinha realizado. Se aqueles irmãos dele tivessem conseguido matar ele, os sonhos tinham morrido com José. Mas Deus não deixou. Então Deus não vai deixar você morrer. Ai, mas acho que eu vou morrer. Ai, tá mais, eu não vou lutar, eu não vou soltar, eu vou abandonar, eu vou parar de seguir Jesus, eu não vou conseguir mais. Não faça isso. Você tem um sonho para ser realizado. E Deus precisa de você para realizar o seu sonho. Deus precisa de você com vida, com esperança, com fé, com gratidão, com confiança nele, para ele realizar o sonho que ele te deu. Deus te deu um sonho e ele vai realizar a tua vida, porque os sonhos de Deus, ele sonha e ele realiza na nossa vida, amém? E Deus possa continuar falando mais em teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa te dar firmeza, para você não desistir dos teus sonhos, mas ser realizado na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, você que ainda não é crente, gostaria de aceitar Jesus como Salvador, você que desviou, quer voltar para Jesus, eu vou fazer o apelo e você vai reconciliar com o Senhor, dizendo assim, Senhor meu Deus, neste momento, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o dia do Senhor. Senhor, eu me afastei dos teus caminhos, mas hoje estou reconciliando contigo. Ressuscita em mim, Senhor, os teus sonhos. Ó Deus, fortalece a minha fé para que eu possa perseverar até o fim e conquistar as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, né? Tudo que você fizer seja abençoado por Deus e que a graça do Senhor os acompanhe, amém? Olha, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, irmão, não deixe de clicar aí no like, clica nesse joinha aí, nessa mãozinha de joinha, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos a outras pessoas, ajude o nosso canal, ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor e que necessita da benção de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te recompensar só pelo fato de você dar um like aí, né, nos vídeos do nosso canal, e também ouve outras mensagens do nosso canal, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, compartilhe nos seus grupos, no Facebook, WhatsApp, compartilhe com seus amigos. Ouça sim as mensagens, porque Deus fala poderosamente em cada coração, amém? E deixa um comentário também, posso comentar aí um versículo da palavra de Deus, deixar a sua saudação na paz do Senhor, o que Deus tocar no seu coração, deixa uma palavra para nós também, que Deus vai te usar também, amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, amém.